Ó, agora que você já sabe esfumar, já sabe unir duas sombras, já sabe colocar cílios postiços, é hora da gente fazer uma maquiagem bem top, unindo tudo isso que a gente já aprendeu, cílios postiços, esfumado, transição de cores. E aí nós só vamos acrescentar agora um pigmento, para vocês já começarem a aprender a trabalhar com pigmento e fazer essa maquiagem aqui linda, 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 que é uma maquiagem que tem alguns tons de marrom, né? Nós vamos aprender a colocar um marrom dentro do outro, e é uma maquiagem muito usada por noivas. Se vocês pesquisarem aí, é sempre assim, esse cantinho claro, um brilho e um pouco de marrom, um pouquinho de preto aqui para poder marcar bem em foto. Isso é um detalhe importante. Se caso você quer uma maquiagem para foto, lembre que seu olho ele tem que estar bem marcado para que apareça na foto. Se você fizer uma maquiagem mais levinha, na foto ela não vai aparecer tanto, tá? Então, essa maquiagem que é que vamos aprender hoje, tá bom? Pra começar, eu tô com minha pele feita, tô com minha sobrancelha corrigida e tô com a base aqui embaixo que eu corrigi a parte da sobrancelha. A diferença é, eu não selei com pó, tá? Nós vamos usar ela assim, molhada, pra vocês verem uma diferença. Então, eu só vou dar uma batidinha aqui pra tirar essa marcação, tá? E aí nós vamos começar com uma sombra branca. Por que eu deixei a pálpebra molhada? Quando a gente tem alguma coisa molhada e coloca um pó por cima, o pó que vai vir, ele vai pigmentar mais e vai grudar. É o que acontece com a pele. Quando a gente está com uma base molhada, a gente vai aplicar o pó e esse pó vai selar essa base, fazendo com que essa base dure mais, tá? No caso da pigmentação não tem, porque o pó eu estou utilizando um pó às vezes translúcido, um banana que não adiciona cor, tá? Mas no caso de sombra, quando a gente utiliza uma base molhada e aplica uma sombra por cima, essa sombra ela tende a pigmentar mais. Então, como eu vou utilizar uma sombra branca, eu preciso que minha base esteja molhada. Se eu quisesse que aparecesse mais branco ainda, mais do que está aqui, eu utilizaria uma base mais branquinha, ou um corretivo mais branco, ou alguma coisa cremosa branca, tipo corretivo branco mesmo, não mais claro, branco mesmo, que aí ia deixar bem branquinho mesmo. Lá no Instagram eu fiz aquele delineado branco, sabe? E pra ficar aquele negócio bem branquinho, aí sim eu utilizei uma base que eu digo um produto por baixo, né? Que é branco, que foi o que eu utilizei lá, foi o clareador de base, que é aquele negócio branco mesmo. Aí depois eu vim com a sombra branca para selar. Aí ficou bem brancão. Neste caso aqui, ó, eu quero branco, que a sombra ressalte, mas eu não quero que fique aquele negócio brancão papel. Então eu apliquei a minha base aqui para corrigir a sobrancelha e não selei com pó. E aí eu vou vir com uma sombra branca para deixar ela bem branquinha, mas sem ficar brancão. Acho que vocês entenderam, né? Então eu vou começar, ó, com uma sombra branca, peguei um pincelzinho língua de gato e vou iniciar aqui, ó, no cantinho da lágrima, ó, cantinho da lágrima, e vou dando apertadinhas aqui em cima, ó, em toda a pálpebra. Eu tô dando batidinhas para a sombra poder grudar no que tá molhado aqui embaixo, ó. E aí eu vou com esse branco até o meio da pálpebra aqui, mais ou menos. Ó. Gente, eu tenho vizinhos, estamos em quarentena, todo mundo dentro de casa, então me perdoem pelos barulhos, tá? Ó. Sombra branca em tudo e o côncavo tá aqui, ó. O côncavo tá aqui. Eu vou ultrapassar este côncavo, quase chegando na sobrancelha, ó. E aí eu já aproveito esse mesmo pincel e já vou esfumando as bordinhas, tá? Dá pra esfumar aqui com esse pincel também. Dá umas batidinhas, vem com a mão leve, arrasta um pouquinho, que dá pra esfumar, ó. Bem branco. E aqui embaixo também eu vou levar um pouquinho aqui pra baixo, ó. Então ele vem um pouquinho aqui embaixo, vem na linha no cantinho da lágrima e vai lá pra cima. Ó. Aí eu vou vir com o dedo agora pra poder pigmentar mais, ó.
O dedo também ajuda a esfumar as bordinhas. No começo fica essa coisa bem estranha, tá? Mas vocês têm que lembrar, maquiagem é construção. Lembra quando a gente faz a pele, que a pele fica bem esquisitona? Fala assim, esse negócio não vai dar certo. Mas no final dá certo, tá? Então aqui agora eu vou pegar um pincelzinho fofinho e vou só arrumar as bordinhas aqui, ó. Coisa pouca. Tá? Sombra branca aplicada. O que eu vou fazer para poder selar o restante aqui? Eu vou utilizar o meu pincel de pó, que tá sujo de pó do rosto. Eu não vou pegar mais pó. Eu vou fazer só isso aqui, ó. Só para dar uma leve selada, tá? Ao invés de eu aplicar pó, eu vou aproveitar o que tá aqui mesmo. Agora, iniciamos para sombras marrom. Vamos começar com 3 tons de marrom. Um mais claro, um pouco mais escuro e um mais escuro ainda. Então, vamos começar do mais claro para a gente poder fazer o fundo da maquiagem. Para isso, nós vamos utilizar um pincel gordinho e bem fofinho. Da mesma forma que vocês têm que pensar, já que eu vou utilizar 3 sombras, uma sombra vai ter que estar dentro da outra. Então, a sombra de fundo, que é a primeira que eu vou usar, ela vai ter um pincel maior. Depois, os outros pincéis, eles vão ter que ir diminuindo, ó. Tá? Então, são esses 3 pincéis que eu vou usar. Aí vocês vão entender direitinho agora. Vamos com calma. Primeiro, o pincel gordão e a sombra mais clara do marrom. E aí, ó, eu vou aplicar aqui, pincel gordão, vou colocar ele aqui, ó, bem no cantinho do olho, de forma que o pincel fica um pouco pra cima e um pouco pra baixo, tá? Então, aqui, ó, vou fazer um pontinho aqui dando batidinhas, tá? Então, esse pontinho que eu apliquei aqui, ó, tem uma sombra um pouco pra baixo e uma sombra um pouco pra cima. Por quê? Porque eu vou trazer essa sombra pra baixo e vou trazer essa sombra pra cima. Começando por cima, pego um pouco mais de sombra. Primeiro eu vou dando batidinhas para eu criar o desenho. Essa sombra aqui, como é uma sombra de fundo, o côncavo está aqui. Então nós vamos aplicar acima do côncavo, tá? Então essa sombra, ela vai vir aqui, ó, bem acima do côncavo. Então vai pegando sombra aos pouquinhos e cria o desenho aqui, ó. Bem acima do côncavo, mas sem chegar na sobrancelha, tá? Tem que ter aquele espaçozinho lá na sobrancelha, ó. Esse espaçozinho aqui na sobrancelha. Então, vai pegando a sombra aos pouquinhos e vai aplicando até mais ou menos aqui no meio do olho, que é onde você encontra com o branco, ó. Tá? Vamos aplicar um pouquinho mais da sombra, para poder pigmentar bastante, para entregar a cor fiel aqui. Ó. Tá? Agora vamos esfumar, porque esse aqui tá tudo marcado. Então, limpa o pincel numa toalhinha e vem esfumando agora só as bordinhas, com a mão bem leve. Olha onde eu tô pegando o pincel, ó. O pincel tá cá na frente, grande, eu tô pegando ele bem na ponta. Pra quê? Pra deixar a minha pegada mais leve. Então, quanto mais você for pra ponta do pincel, mais leve vai ficar aqui, ó. Então, esfuma lá as bordinhas certinho. Ó, tá ficando tudo esfumadinho, tá? Por enquanto, eu tô esfumando só a parte de cima. Ó. Tá? Tudo esfumadinho. Aqui também já encontrando com branco, ó. Com a mão bem levinha, tá? E agora vamos fazer a parte de baixo. Eu vou utilizar um pincel assim, ó. Não precisa ser necessariamente esse, é porque esse aqui foi um que eu achei aqui. Um chanfradinho mais gordo. E vou colocar aqui embaixo, ó. Pense em uma coisa, eu tenho um côncavo aqui em cima, eu também tenho um côncavo aqui embaixo. Essa primeira sombra eu vou aplicar aqui no côncavo embaixo, ó. Vou unir com a de cima aqui que eu já comecei.
vou aplicar, ó, aqui embaixo. No começo vai ficar bem estranho, que vai parecer que você tá com uma olheira. Mas depois vocês vão ver que vai ficar assim. Então, eu vou até o branquinho aqui e aplico aqui no côncavo tudo pra pigmentar, ó. O pincel aqui embaixo é um pincel que encaixe, gente, no côncavo certinho. Não precisa ser exatamente este aqui, tá? Ó, vou unir aqui. E olha, parece que eu tô com uma olheira de todo tamanho, porque eu marquei o côncavo certinho e uni aqui em cima, e porque tá esse brancão aqui, né? Deixa aí que tem lugar, tem cores pra ele aí. Então, ó, apliquei, aí eu vou voltar com o pincel gordão e vou esfumar isso aqui, ó. Posso pegar um pouquinho mais de sombra? Posso, ó. Vou esfumar. Esfumar. Olha pra cima assim um pouco, que você consegue ter um espaço. E vai até ali no cantinho, ó. Ó, esfumei a parte de baixo. Agora nós vamos esfumar este cantinho aqui. Eu vou pegar um pouco mais de sombra e vou fazer isso, ó. Daqui onde eu apliquei, eu vou aplicar e varrer pra fora, ó. Pra deixar um pouco mais alongado. Isso a gente vai fazendo aos poucos pra não fazer aquele negoção assim, aquele negócio bem alongado. A não ser que você goste daquela sombra bem alongada. Então é assim que se faz. A gente vai pegando daqui, acrescenta sombra aqui e vem varrendo pra fora, ó, aos poucos, pra dar acabamento, tá? Temos até trilha sonora. Olho da bolinha e varre, ó. O negócio é pra deixar um pouquinho mais alongado. Coisa pouca, tá? Ó. Bem esfumadinho. Aqui tá, parece que tá marcado, mas não tá, gente. É porque essa parte de cima aqui, ó, dá uma impressão que tá bem marcado aqui embaixo. Tá? Então, a primeira sombra aplicada. Agora, nós vamos utilizar uma outra sombra um pouco mais escura, numa área menor do que essa, para que não esconda esse outro marrom. Então, aí a gente tem que vir com um pincel menor, tá? Então, eu vou pegar este pincel também fofinho, também de esfumar, só que menor que o primeiro, tá bom? E aí, uma sombra mais escura. Vou mostrar pra vocês a sombra. A primeira que eu usei foi essa daqui, ó. Agora, nós vamos utilizar esta sombra aqui, que é um pouco mais escura, tá? Aqui na paleta não parece, mas vocês vão ver a diferença que vai dar. Então, mesma coisa do que a gente fez com o outro pincel. A diferença é que vai ser numa área menor, para não esconder isso aqui. Então, vamos lá. Pega a sombra no pincel, coloca aqui no cantinho, como a gente fez, com um pouco para cima e um pouco para baixo. Ó, a bolinha agora ela tá menor, porque eu estou com um pincel menor, tá? E eu vou, da mesma forma que o outro, vou aplicar acima do côncavo, porque tem a outra sombra marrom mais escura que eu vou aplicar no côncavo. Então, eu vou aplicar acima do côncavo, esfumando tudo, mas sem esconder esse marrom. Então, vamos criando primeiro o desenho. Acima do côncavo. Eu tô indo com a mão bem levinha e pegando a sombra aos poucos, tá? Ó. Olha só, meu côncavo tá aqui, ó. E eu tô indo com a sombra acima do côncavo, tá? Então, vai aos poucos pra poder pigmentar tudo.
até o branco aqui, ó. Aplicar mais um pouquinho para deixar todo mundo pigmentado. Ó. E agora eu vou limpar este pincel bastante, tá? Pra tirar todo o excesso de sombra dele. E vou esfumar essas bordinhas aqui, ó. Com cuidado, pra entrar dentro do primeiro marrom. Do marrom de fundo e não tampar ele, tá? Então, com bastante cuidado, nós vamos esfumar. E aí é paciência. Esfuma, esfuma, esfuma. Quando você achar que tá bom, você esfuma mais um pouco. Tá bom? Ó, de novo, eu tô com a mão no pincel bem no comecinho do pincel, com a mão bem levinha. E aí fazendo todos os movimentos. Bolinha, trenzinho, vassourinha, tá? E aí aos poucos, ó, ela vai entrando dentro do outro marrom. O que podemos fazer também é voltar para o primeiro pincel com um pouquinho da sombra e vir aqui nas bordinhas, ó, com a mão bem leve, para ajudar nesse esfumado e ao mesmo tempo devolver um pouco da cor de baixo, ó. Tá? Ele tá bem marcado, mas continuaremos. Na câmera parece muito mais marcado do que aqui pessoalmente. Ó, posso voltar com outro pincel para ajudar. Vou voltar com um pouquinho mais da sombra. Da sombra mais escura que eu tô falando, tá? Um pouquinho mais. Pra entregar a cor, pra ajudar no esfumado. Ó, uma cor dentro da outra. Vou voltar com o pincel um pouco aqui. E olha lá. Eu tenho um marrom mais escuro aqui, à medida que vai subindo aparece o marronzinho mais claro, até chegar na sobrancelha, tá? Agora a parte de baixo, a mesma coisa, ó. Eu vou colocar aqui, começando aqui pelo cantinho externo. E vou trazer, ó. Agora eu já vou pegar aqui no côncavo um pouquinho mais pra cima, ó. E vou trazer essa sombra todinha aqui embaixo, até a parte branca aqui, ó. Escurecendo todo mundo aqui, ó. Sem deixar desaparecer a parte de baixo. Tá achando difícil com esse pincel? Você pode voltar com esse mesmo pincel aqui, só que agora com a sombra mais escura, e vir aqui, ó, na parte de dentro. Aqui, mais pra cá, pra fora, nós colocamos a sombra mais clara. Então, nós vamos colocar mais pra dentro a sombra mais escura. Tá? E aí eu posso vir com esse aqui pra ajudar a esfumar. Ok? Agora o rabinho aqui, ó. Peguei um pouquinho de sombra, vou aqui no cantinho externo, ó. E aí começo a varrer pra fora. Com a mão bem levinha. Pra começar a entrar dentro do outro, ó. Quanto mais alongado você quer, mais sombra você traz pra cá. Como eu quero bem pouquinho, ó. Tá? Tô começando a nascer. Vou jogar mais um pouquinho pra fora aqui.
E ó, aqui manchou um pouco. Vou voltar com outro pincel, que é mais fofinho, vai ajudar a tirar. E ó, tá nascendo o esfumado, tá? Agora é a vez da terceira sombra, terceiro tom de marrom. Ah, detalhe, antes da gente ir pro terceiro tom de marrom, vamos voltar com um pouquinho desse marrom intermediário, que é o segundo, né? Eu vou esticar um pouquinho o meu olho aqui, ó, e vou aplicar essa sombra aqui, ó, bem rente na minha raiz. Ó, como se eu estivesse fazendo um delineado. Bem rente aqui. Bem aos pouquinhos. Ó, unindo aqui, com esfumadinho aqui do canto. E aí eu vou esticar um pouquinho o olho, pra ficar mais fácil, ó. Eu vou fazer um esfumado. Aí, à medida que vai chegando no branco aqui, ó, ele vai ficando mais claro. E aí já vem esfumando junto com o branco, ó. Tá? Então, percebam qual que é o desenho. Eu tô vindo aqui no côncavo, ó, e paro no branco. E venho aqui, ó, desarraizo os cílios e paro no branco, criando esse buraco aqui no meio, ó. É isso que a gente quer, tá? Então, começa aqui com o segundo tom de marrom, aqui rente aos cílios.